olho todas as perguntas que vocês tenham, certo? Então, antes de falar um pouquinho sobre o emagrecimento, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sei que aqui, creio que a maioria me conhece. Calma só um pouquinho. Então, um pouquinho sobre mim. Então, antes de ser nutricionista, eu sou a Deise, filha do Giovanni e da Vera, sou esposa do Marcelo, e daí sim, eu sou graduada pela Unipar. Essas aqui são as minhas especializações, então eu sou especialista em emagrecimento feminino, em nutrição esportiva, nutrição clínica funcional, nutrição ayurvédica, dietoterapia chinesa, saúde da mulher, modulação intestinal e nutrição clínica em gastroenterologia. De cursos livres, eu estou terminando aí uma formação em coaching integrativo sistêmico e uma formação em inteligência emocional. Bem, por que que eu gosto de trazer isso? Primeiro, para dizer que, assim como vocês, eu sou uma mulher normal, sou casada, tenho casa, tenho mãe, então tenho vários afazeres também. E também para dar aqui um pouquinho das bases da onde que veio, então, toda a minha abordagem quando a gente fala de nutrição, principalmente nutrição e emagrecimento, que hoje em dia é o meu foco é o meu grande foco de trabalho. Então, assim, há anos eu venho trabalhando com mulheres, deixa eu só, que assim como vocês, estão buscando em não apenas perder peso. Por quê? Por mais que a gente vai falar em emagrecimento, eu vou falar de um emagrecimento mantendo saúde, uma autoestima em dia e também com uma leveza na vida. Então, eu tenho muito forte essa concepção que beleza, queremos o emagrecimento, mas esse emagrecimento ele não pode vir a qualquer custo. Ele não pode colocar a minha saúde em risco, ele não pode acabar com a minha qualidade e com o meu prazer em viver. Então, desde o início da minha carreira, eu sempre acreditei que a alimentação ela não deve ser mais um fardo, mais algo pesado, mais um fator que seja exaustivo na vida da mulher, mas sim uma fonte de prazer e bem-estar. Afinal, comer é tão gostoso, né, gente? E é por isso que ao longo desses anos eu fui desenvolvendo uma abordagem que une saúde e leveza, onde o foco não é somente o número da balança, mas sim a gente se sentir confortável com a imagem que a gente vê no espelho, com o nosso corpo, com a nossa vida. Então, eu tenho para mim que a minha missão é ajudar mulheres a emagrecerem sem restrições severas, que é isso que muitas vezes torna um processo desgastante, mas sim redescobrindo a alegria de comer de forma saudável, sem culpa e sem sacrifícios extremos, respeitando o seu tempo, a sua individualidade e principalmente as suas escolhas. Isso para que o processo do emagrecimento seja algo que aconteça de forma sustentável e duradoura. Quando eu digo aqui respeitando o seu tempo, a sua individualidade e as suas escolhas, é porque sim, tudo na nossa vida é uma escolha. Então, por exemplo, quanto mais rápido eu quero emagrecer, maior vai ser
digamos assim, o trabalho que eu terei que fazer para alcançar esse emagrecimento. Então, eu acho muito importante a gente sempre alinhar expectativas. O emagrecimento, ele pode e ele deve ser leve? Sim. Só que nós temos que ter a consciência que o emagrecimento não vai acontecer se nós não mudarmos exatamente nada do que nós fazemos. Então, quando a gente pensa em o que aconteceu na nossa vida que fez com que eu ganhasse peso, é o que me trouxe até o estado atual. Se eu continuar exatamente da mesma forma, com os mesmos costumes, com os mesmos hábitos, eu não vou ter nenhum resultado diferente. Agora, essa mudança, ela não pode ser algo brusco, ser algo super difícil, ser algo que soe como um sacrifício. Porque se for assim, primeiro, a gente não consegue sustentar. Segundo, todo o nosso ambiente mental, emocional e até hormonal vai ser influenciado quando a gente olha para essa mudança, seja na alimentação ou até em qualquer área da nossa vida, quando a gente olha encarando isso como algo ruim, como algo difícil, como algo que vem aí ferir aquilo que a gente gosta. Então, o que a maioria das pessoas vê, principalmente quem me conhece somente de rede social, é que vê a Daisy nutricionista. Então, a Daisy nutricionista, eu sou uma pessoa magra, enfim, adoro fazer atividade física, eu vivo o estilo de alimentação que eu prego, o que eu falo para vocês, o que eu falo nas redes sociais está completamente alinhado e pautado com a minha vida. Só que nem sempre foi assim. Essa sou eu. Quando eu era criança e já entrando na fase de adolescência. Então, assim, eu sofri durante anos com sobrepeso. Então, eu sei, eu conheço as dores de querer comprar uma roupa e ela não ficar boa, de querer entrar num vestido X e não dar certo. Eu sei muito bem o que é olhar no espelho e não se sentir confortável, não gostar da imagem que eu via refletida no espelho. Só que a minha trajetória não saiu da Daisy da obesidade simplesmente para a Daisy que está confortável com seu corpo. Nesse processo de buscar perder peso a qualquer custo, eu me perdi. Eu perdi completamente essa leveza que eu tanto prego e eu perdi peso demais. Eu tive compulsão alimentar, eu tive anorexia, então eu fiquei completamente neurótica por conta que eu queria ter o corpo que eu sonhava e eu queria que fosse tudo muito rápido. Só que em nenhum momento eu estava priorizando a minha saúde. Então, essa época, eu ainda não cursava nutrição, foi ali por volta de 2007, 2009, mas eu não desisti. Nessa outra foto a gente já vê, ó, que eu tive épocas mais cheinha. Aí, por quê? Porque eu não encontrava o equilíbrio. Então, eu buscava uma coisa, mas eu nunca acertava na mão. Ou eu estava magra, ou eu engordava demais, eu não conseguia realmente encontrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio.
mas foi chegando até que eu realmente encontrei uma forma possível de emagrecer com leveza, curtir os prazeres da vida, mas tudo com muito equilíbrio. E assim, quando a gente tem a mentalidade do que depende da gente e a gente age, e aquilo que não depende da gente, a gente consegue entregar para o universo e descansar, as coisas realmente acontecem. E essa é um pouquinho da minha trajetória enquanto nutricionista. Agora, o que muito se fala sobre emagrecimento? Primeira coisa que eu sempre escuto, que para emagrecer é muito simples. A gente só precisa comer menos e gastar mais, que é o famoso déficit calórico que a gente vê tanto nas redes sociais. E eu sempre penso, se essa conta é tão simples, por que que a cada dia a gente tem mais pessoas sofrendo com excesso de peso? Se fosse assim tão simples, se isso fosse o mais importante. Outras coisas que muito se falam é sobre estratégias alimentares. Ai, porque com jejum intermitente a gente emagrece mais rápido, ou com cetogênica, ou com dieta low carb, ou que para emagrecer a gente precisa passar fome, precisa ser sofrido, a gente tem que deixar de comer tudo que a gente gosta, a gente tem que cortar totalmente os carboidratos, porque são os carboidratos que são vilão. Ou a gente tem que preparar muita comida diferente. Então, por exemplo, quem é casado, tem filho, tem que fazer uma comida para a família e outra comida de dieta. Ou senão, que a gente tem que gastar horrores com comida light, diet, zero, aqueles produtos caros, aquelas coisas mirabolantes, ou outras coisas que eu até não coloquei aqui, que tem que ficar horas e horas na academia, fazer, sei lá, ficar fazendo muito cardio, enfim. E tudo isso não é verdade. A gente não precisa de nada disso. Não é nada disso que é o principal para o emagrecimento. E daí eu pergunto, uma pergunta que quem quiser responder no chat, ou quem quiser abrir o microfone e falar também, que quantas de vocês já tentaram várias dietas, vários métodos, várias estratégias alimentares, mas ainda sentem que o emagrecimento parece algo inatingível? Ah, eu nunca vou conseguir emagrecer, porque todo mundo consegue, mas parece que só eu não consigo. E quem não quiser responder, fica a reflexão. Quantas vezes, quantas dietas você já tentou até hoje na sua vida? E daí eu sempre coloco, né, que se dieta realmente funcionasse, a gente só faria uma dieta na vida, porque ela iria funcionar e você nunca mais iria precisar fazer dieta. Então, eu sei que parece um bicho de sete cabeças, mas eu tô aqui para falar para vocês que não precisa ser assim, tá? Então, eu trouxe aqui alguns pontos do que de fato impede o emagrecimento. Primeiro ponto, que para mim é um dos mais importantes, é o fato de não limpar o organismo, que é o que eu chamo de detox. Quando eu me formei, eu era muito contra, dieta detox, mas isso porque eu não entendia a fundamentação, o porquê que seria importante fazer um detox. E assim, nas redes sociais, a gente ainda vê muita gente falando que nós temos órgãos que são responsáveis por fazer a limpeza do nosso organismo.
que realmente é verdade. Nós temos um fígado que trabalha mandando toxinas embora. Nós temos um rim que também excreta toxinas. E nós também, quando nós dormimos, o fígado manda as toxinas para nossa língua. Quando a gente acorda, se você reparar a tua língua, você vai ver que ela está sempre mais esbranquiçada ou, em alguns casos, até mais amarelada. Mas o que que acontece? Acontece que o nosso fígado, ele tem uma capacidade para trabalhar. E muitas vezes nós temos uma carga de agressores tóxicos muito maior do que o nosso fígado consegue eliminar normalmente. Então, sim, depois que eu fui estudar a fundo, eu entendi que é necessário um detox quando a gente fala em processo de emagrecimento. Por quê? Porque tudo ao nosso redor intoxica. A água que a gente toma tem flúor, tem um monte de coisa. Os alimentos têm carga de agrotóxico. O nosso solo está contaminado. E daí a gente vem com agressores externos. Então, muitas vezes a gente usa copo de plástico, pote de plástico, é desodorante que tem alumínio, é maquiagem que tem poluente, é produtos de limpeza que é usado em casa. Então, eu chego à conclusão que é impossível a gente viver em um ambiente livres de toxina. Então, o nosso corpo vai ter contato com toxina sempre. E o processo de detox não é simplesmente zerar as toxinas, é a gente dar uma desafogada para que o nosso corpo consiga eliminar as toxinas às quais a gente tem contato diariamente. E como que isso vai impactar no emagrecimento? Eu trouxe aqui uma imagem que é um recorte de um artigo que mostra que muitas vezes esse efeito sanfona que tanta gente reclama, porque tanta gente passa por isso, está exatamente por tentar emagrecer apenas focando em calorias, sem limpar o organismo primeiro. Então, aqui a gente vê que tem uma pessoinha obesa, que tem um monte de toxina, e daí essa pessoa faz uma dieta com calorias baixas. O que que acontece? Ela diminui de tamanho, mas a carga tóxica continua ali. E aonde que essas toxinas se alojam? Todas as toxinas que a gente tem em contato, que o nosso fígado não consegue mandar embora, elas ficam armazenadas nas nossas células de gordura. Quando a gente emagrece, a nossa célula de gordura, ela não some, ela simplesmente murcha. Só que daí ela murcha, ela perde a gordura em si, mas ela fica cheia de toxina. Então a gente acaba aumentando a densidade das toxinas no nosso corpo, porque a gente fica num espaço menor, mas com a mesma quantidade de toxina que a gente tinha quando tinha mais peso. Acontece que essas toxinas em excesso elas são capazes de ativar vias genéticas que levam ao reganho de peso. Então, por isso que é mais difícil manter-se magro depois do emagrecimento do que uma pessoa que é magra, ela continuar magra, porque ela não tem tanta célula de gordura, então ela não consegue acumular tantas toxinas.
E daí, nessa mesma imagem, a gente vê a diferença quando a gente limpa o organismo, que nada mais é diminuir essa carga tóxica que nós temos, certo? Muitas vezes não é simplesmente um detox que vai resolver. E eu, na verdade, eu vou até reformular que um protocolo detox não resolve essa carga tóxica do nosso organismo. O que a gente precisa é de um estilo de vida anti-inflamatório, um estilo de vida detox. E o que que significa isso? Significa que a gente nunca mais vai poder tomar uma cerveja, comer um chocolate ou sair comer uma pizza? Não. Significa que a gente precisa nutrir o nosso corpo a ponto de que, quando ele tiver contato com muita toxina, ele tenha muito nutriente para conseguir eliminar essas toxinas. Então, uma dieta detox, ela não visa excluir todas as toxinas do seu corpo, porque isso é impossível, mas ela visa deixar o teu corpo mais resiliente às eventuais toxinas que ele vai continuar tendo contato a vida inteira. E daí os principais benefícios de um protocolo detox no processo de emagrecimento. Primeiro, redução de inchaço e retenção de líquido. Então, primeira semana é a semana onde a gente mais perde peso. Esse peso é tudo de gordura? Não. A maior parte é líquido. Porque quanto mais inflamado, quanto mais intoxicado a gente está, mais inchado a gente fica. Mas também, muita melhora em celulite, porque a gente também diminui muito inflamação numa primeira semana de um protocolo detox. Ela começa melhor, o detox também melhora a digestão, acelera metabolismo. Isso por quê? Porque a gente reduz o consumo de alimentos processados. Então, a gente tem um maior consumo de alimentos in natura, que tem muitas vitaminas, muitos minerais, e esses minerais, na verdade, assim, a gente entrega mais vitaminas, mais minerais, então a gente nutre de verdade o nosso organismo. E isso tanto regula o metabolismo, como melhora a nossa queima de gordura. E a gente tem mais energia e menos compulsão, isso a partir do terceiro, quarto dia de detox. Isso porque nessas estratégias detox a gente estabiliza os níveis de açúcar no sangue. Então a gente para de ter pico de insulina, que é um dos grandes fatores que levam a gente ficar beliscando ou até leva a algumas crises de compulsão alimentar. É um dos fatores que pode levar a crises de compulsão alimentar. Vai melhorar também a saúde do fígado, que é o órgão mais importante quando a gente fala em metabolizar toxinas. E, óbvio, também melhora muito motivação. Isso por quê? Porque como a gente desincha, perde bastante peso na balança, óbvio, a gente já fica muito mais animado. Mas esse não é o único problema que impede o emagrecimento. Não é simplesmente o fato de muitas vezes não se fazer um detox, mas também um fator importantíssimo quando a gente não considera a fase da vida que essa mulher está. Então, quantos anos essa mulher tem? Isso porque depois dos 30, nós temos mudanças hormonais que são significativas, que vai aí deixar a mulher mais propensa a acumular gordura. O metabolismo, ele vai ficando mais lento, sim. A gente começa a ter mais resistência à insulina. O processo de envelhecimento em si já é um processo catabólico que leva à perca de massa muscular. A gente já tem um grau de inflamação crônica maior. Muitas vezes a gente não tem aí uma saúde intestinal ok, muito menos absorção de nutrientes. E
Óbvio, em cada fase, a mulher tem necessidades nutricionais específicas. E isso é exatamente por conta dos nossos hormônios. Porque, diferente dos homens que têm níveis hormonais estáveis, os nossos hormônios a vida inteira, não, a vida inteira não, depois que a gente menstrua pela primeira vez, os nossos hormônios viram uma festa. Então, nossos hormônios mudam enquanto nós estamos menstruando. Depois dos 30, quando a gente entra, já começa a entrar ali na fase. Bem, depois dos 35, que a gente entra na fase de perimenopausa, essa bagunça só piora. E depois da menopausa, vai ficando mais difícil ainda. Então, não é somente fazer mais uma dieta com déficit calórico, não é só fazer mais um detox. A gente precisa cuidar muito da qualidade nutricional, atender às necessidades que o organismo da mulher precisa. E a gente tem que entender que algo que dificulta muito o emagrecimento é quando a gente não oferece os nutrientes, as vitaminas e até as calorias necessárias para que o corpo funcione adequadamente. Então, quando a gente consegue alinhar o funcionamento de qualquer organismo, esse organismo ele vai emagrecer com muito mais facilidade. Então, não é somente cortar alimentos, é de fato entregar nutrientes. Outro ponto que impede o emagrecimento e que eu tenho certeza que todo mundo já fez pelo menos uma vez na vida, dietas extremamente restritivas. Isso porque isso eu vejo muito aqui na clínica, porque muitas mulheres ainda acreditam que precisa sofrer, precisa passar fome, precisa se privar de tudo que gosta para conseguir emagrecer. E esse problema não está somente na restrição da dieta, mas também na mentalidade. Enquanto você tiver essa mentalidade, você vai estar dando um tiro do pé no seu processo do emagrecimento. Dietas restritivas que cortam todos os alimentos que você gosta, elas não são sustentáveis e elas acabam gerando um ciclo de frustração e de culpa. Você se restringe a semana inteira de comer aquele doce que você ama. Aí no final de semana você come. A chance de você exagerar absurdamente é muito maior. Se você exagera, você já fica com aquela culpa que você estragou todo o resultado da sua semana. Ou se você come um doce no meio de semana, parece que você está fazendo algo errado. E muitas vezes essa mentalidade atrapalha mais do que se você comesse teu doce em paz, ou qualquer outro alimento que seja. Um outro problema quando a gente pensa em emagrecimento é negligenciar o impacto do nosso emocional no processo de emagrecimento. Então, esse é um ponto crucial. É incrível o quanto que as emoções mexem com nós, principalmente com nós mulheres. E muitas vezes isso vai resbalar no nosso comportamento alimentar. Então, ansiedade, estresse, pressão para emagrecer rapidamente fazem com que a gente busque conforto e muitas vezes esse conforto parece que é só a comida. E isso vai levando a gente para um ciclo de compulsão e arrependimento. Outra coisa é, por exemplo, quando a gente está triste. Muitas vezes, quando a gente está triste, que brigou com o marido, que teve um problema seríssimo no trabalho, está passando por uma dificuldade financeira, muitas vezes a gente acaba descontando, pegando aquela angústia e a gente não sabe o que fazer com aquilo
Parece que a única coisa que a gente quer é sentir um prazer. E o prazer mais fácil, o prazer que está ligado, que é a nossa primeira memória de prazer, é a alimentação. Então, quando a gente nasce, que é um ambiente estranho, que a gente é exposto, digamos assim, você sai do útero da mãe e se assusta, você chora. Qualquer desconforto que o bebê tem, ele chora. O que que afaga o bebê? O seio materno. Então, esse buscar conforto na alimentação, ele está enraizado na gente e a gente precisa trabalhar as nossas emoções. Se vocês pararem para pensar, antigamente as mulheres, e isso eu falo muito para as meninas que já estão no grupo de emagrecimento. Antigamente as mulheres, elas se reuniam entre elas, elas conversavam, é uma forma da gente colocar aquilo que a gente sente para fora. É uma forma da gente aliviar as nossas emoções. Hoje em dia a gente não faz mais isso. A gente não tem tempo por conta da carga de trabalho, por conta das demandas, das multitarefas que nós temos. Mas uma coisa é fato: enquanto nós não trabalharmos as nossas emoções, é muito difícil a gente ter sucesso no emagrecimento. Então, é um pilar do emagrecimento que não está embasado somente nas calorias. Porque, beleza, se você foca nas calorias, você tem lá um plano alimentar calculado certinho, feito com alimentos que você gosta, da sua rotina. Mas aí um dia você tá de TPM, aí teu chefe briga com você, aí você bate o carro, aí o teu marido faz você passar raiva. Você vai chegar em casa e vai comer uma bacia de brócolis feliz? É claro que não, vai ser muito difícil. Então a gente precisa trabalhar as nossas emoções. A gente precisa olhar para o nosso emocional. A gente precisa cuidar do emocional para que ele seja um pilar que fortaleça o nosso físico. Não adianta a gente tentar que a gente pensar que a nossa emoção não vai interferir no nosso comportamento alimentar, porque interfere. E todo mundo que já fez dieta uma vez na vida, se parar para pensar friamente, vai ver que a dieta um dia desandou, um dia deu errado por conta do emocional. Outro fato também que atrapalha o emagrecimento é a falta de uma estratégia que se encaixe na nossa vida de maneira leve. E por isso que daí essas tentativas de emagrecer não trazem resultado a longo prazo. Então, a gente precisa de uma dieta de uma estratégia alimentar que seja fácil. Não adianta a gente ter uma estratégia que demande de muito trabalho que a gente não consiga fazer. Pode ser que você se organize ai, mirabolos, não vai sair. Mas tá, você pode fazer aí uma organização mirabolante e conseguir uma semana. Mas aí um fim de semana que você viajou e que você volta e você não consegue se organizar. Então, por mais que não saia todo dia perfeito, pelo menos o básico tem que ser possível fazer com facilidade. Então, o que que eu falo assim, o básico? Por exemplo, um almoço que tem ali tipo um arroz com um ovo e, sei lá, uma salada, que seja um tomate. Beleza, não tem legumes coloridos, não tem uma variedade de saladas, não tem um frango, enfim, mas pelo menos um básico para a hora do sufoco dá para ser feito. E daí eu pergunto aqui para vocês também, se alguém quiser compartilhar ali.
no chat, daqui a pouquinho eu olho, que quantas de vocês se identificam com algum desses pontos ou já passou por alguma situação assim. E daí eu trago aqui que foi exatamente dessas reflexões que nasceu o programa de emagrecimento Resgate a Sua Leveza. Porque não só observando em outras mulheres, mas também por viver isso, eu sei que o que nós queremos e o que nós precisamos é emagrecer de forma leve, sem dietas malucas ou restrições absurdas. E o grande diferencial do programa é que ele foi construído e nessa segunda turma agora ele foi melhorado em cima de pilares sólidos que se complementam, o que tem tudo para tornar o processo muito mais fácil e prazeroso. Então, o que que nós temos nesse programa de emagrecimento? Óbvio, suporte nutricional comigo. Então, levando em consideração os aspectos hormonais e metabólicos específicos da idade, por isso que eu coloco 30 a mais, né? Então, assim, por quê? Porque é pensando já em todas essas dificuldades que nós já temos quando o assunto é emagrecimento. Nós teremos também suporte emocional e comportamental com uma terapeuta sistêmica, uma mentora comportamental e uma especialista em autoestima. Por que que eu acho isso muito importante? Porque nós vamos trabalhar alguns traumas que às vezes nós temos lá na infância, algumas crenças limitantes, por exemplo, que o emagrecimento tem que ser difícil, que a atividade física tem que ser algo como se fosse uma punição, uma mentora comportamental para que a gente consiga alinhar o nosso comportamento e uma especialista em autoestima, porque para mim o pulo do gato tá simplesmente no cuidar daquilo que a gente gosta. Então eu vejo muitas mulheres chegam aqui na clínica, aqui na minha frente, e elas estão buscando uma mudança por odiarem aquilo que elas têm hoje, por odiarem o corpo que têm, a vida que vivem, por não gostarem do jeito que estão. Mas a gente precisa virar essa chave. O primeiro ponto, a gente tem que resgatar o nosso amor próprio, a nossa autoestima. Não tem uma frase que fala que quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Na verdade, é de uma música. E isso é muito fato. Porque muitas vezes a mulher ela se deixa de lado para cuidar de todos ao seu redor. E a gente vê isso, a gente está acostumada a enxergar isso como uma prova de amor à família, aos filhos, aos amigos, enfim, a todo mundo que está ao redor. Mas a gente precisa ter primeiro esse amor com a gente mesmo. Então, é muito importante a gente primeiro se amar, para daí então a gente conseguir alinhar todas as outras esferas da nossa vida. E nessa edição, a gente também vai ter aí um suporte físico que é uma, uma profissional de educação física, que ela vai vir falar um pouquinho sobre os mitos e as dúvidas sobre atividade física. Então, eu vejo, tipo, muitas vezes a gente procura aí um exercício que gaste mais calorias, a gente tenta, às vezes, até compensar algum deslize na alimentação fazendo mais atividade física, ou a gente busca algum tipo de exercício para queimar uma gordura localizada, enfim. Então, a gente vai ter aí uma profissional gabaritada que vai poder, então, falar com toda a expertise para a gente sobre todos esses probleminhas, essas coisinhas essas dúvidas que a gente tem. E daí, então, só para a gente finalizar, eu trouxe
Então, quais são os pilares, então, do emagrecimento eficiente, eficaz e duradouro? Então, primeiro pilar, uma alimentação consciente e flexível. Então, dentro do programa, eu ensino algo diferente. Então, como que você pode comer o que gosta, mas de forma consciente e sem culpa? Não é sobre cortar, excluir alimentos, mas sim sobre aprender a fazer escolhas inteligentes, que mantém o prazer à mesa e, ao mesmo tempo, ajuda você a atingir os seus objetivos. Gente, atenção, momento de alinhar a expectativa. Não estou falando que você vai poder comer exatamente tudo que você gosta, do jeito que você gosta, em todas as refeições, a quantidade que você quer. Eu estou falando que você não precisa excluir todos os alimentos que você gosta, mas sim, a gente precisa saber equilibrar, dosar, fazer escolhas inteligentes. Você vai aprender a combinar as suas refeições, a realmente gerenciar a sua alimentação, certo? Pilar 2, então, comportamento alimentar e autocuidado. Então, como eu já mencionei, não adianta a gente mudar o que a gente come se a gente não mudar o nosso comportamento, não só com a comida, mas o nosso comportamento total, as nossas crenças, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vê. A gente precisa de uma mudança por completo. E é por isso que no programa a gente trabalha profundamente questões de comportamento. Por isso que não será eu que vou fazer essa parte. Eu convidei especialistas no assunto para realmente vir conversar com vocês. Então, eu e as especialistas vamos ajudar vocês a entenderem e a gerenciar as emoções de vocês e a construir uma relação saudável com o seu corpo, desenvolvendo, sim, um autocuidado de forma integral. A gente não vai cuidar só da parte alimentar. O pilar 3, movimento com prazer. Então, atividade física não pode ser vista como punição. Ela, na verdade, é uma celebração do que o nosso corpo pode fazer. A ideia é encontrar algo que faça sentido para você. Seja uma caminhada ao ar livre, uma dança, algo que tem que trazer prazer e não obrigação. Então, eu odeio musculação. Então, não vai para musculação, vai procurar algo que te traga prazer. Agora, eu não encontro prazer em nada. Então, se dê uma chance. Por quê? Porque a atividade física é um pilar inegociável. A gente não consegue. Nossa, será que tinha acontecido aqui? O quarto pilar, sustentabilidade a longo prazo, que é o mais importante. Então, esse programa de emagrecimento não é um programa de 30 dias e pronto. Não é entregar um plano alimentar e acabou. Agora você se vira e segue sozinho. É um caminho para você construir hábitos que vão durar por toda a sua vida de uma forma leve e natural. Então, não é somente sobre emagrecer, não é sobre emagrecer rápido, mas sim sobre manter o que foi conquistado e o melhor, com leveza. Outro ponto que eu nem coloquei aqui é que no programa nós temos encontros quinzenais, um momento que vai ser nosso, onde todo mundo pode falar, a gente vai falar sobre dificuldades, sobre dúvidas, sobre problemas, sobre o que está acontecendo. É um momento nosso, é o nosso espaço. E é muito importante que você esteja participando ao vivo, porque daí você consegue colocar as suas angústias, o que você está sentindo, como que está sendo a sua vivência, mas quando você não puder participar, todos os encontros ficam gravados, né? Então você pode assistir depois também. São nesses encontros que esses profissionais irão vir conversar com vocês também, tá? Então eles sempre vão trazer coisas práticas. É óbvio que a gente não consegue aprofundar
tipo, absurdamente. Por exemplo, a gente não consegue fazer uma constelação com todo mundo dentro de uma terapia, com a terapeuta sistêmica, por exemplo. Mas ela vai poder, às vezes, te abrir os olhos sobre algo que você tem que, sei lá, que é lá da sua infância, né? Então a gente vai conseguir ter esse tipo de virada de chave. E agora, para a gente finalizar, eu digo assim que o que eu quis trazer aqui para vocês é realmente mostrar que somente cortar calorias não basta para o emagrecimento, que é por isso que a gente não pode falar que emagrecer é muito fácil, igual a gente vê muitas pessoas falando na internet. Corta caloria, vai para academia. Muitas vezes você pode viver de alface e ficar 5 horas em cima de uma esteira e você vê que as coisas não acontecem. Então, o que nós temos agora são dois caminhos. Você pode tanto pegar isso aqui, junto com a estratégia que eu vou entregar aqui de 3 dias de detox, e continuar tentando emagrecer sozinha, né? Ou o que vocês podem fazer também é entrar para um programa de emagrecimento, que ele tem duração de 3 meses. Então, com todos esses benefícios, então, teoricamente, ele terminaria no final do ano. Mas eu vou fazer um encontro bônus em janeiro. Por quê? Porque eu sei que dezembro é um monte de festa, é um monte de confraternização.